Sejam muito bem-vindos, vamos iniciar o nosso tradicional vídeo de domingo aqui no nosso canal do YouTube. Antes de eu começar falando aí da situação do mercado, do Ibovespa em específico, quero obviamente convidar os amigos para se inscrever no canal do YouTube. Faltam aí pouco mais de 2.000 pessoas para chegarmos a 50 mil inscritos, né? Depois de 7, 8 anos aí de vida no YouTube, quase 500 vídeos. A gente não chegou nem a 50 mil inscritos ainda. Poxa, ajudem, pessoal. Se inscrevam no canal aí para que eu esteja aqui semanalmente trazendo conteúdo, beleza? Muito bem. Então eu quero começar hoje falando sobre dois indicadores aqui, né? Eu vou até tirar a minha imagem para ficar mais fácil. Depois eu volto. Então, olha só, aqui a gente tem o Ibovespa, esse aqui é o gráfico diário, né? E a gente tem dois indicadores de volume aqui. Um deles é a acumulação e distribuição, que foi criado pelo Larry Williams, né? Na década de 70. E o OBV, consagrado OBV, que é o On Balance Volume, né? Que é o saldo do volume. Qual é a diferença entre os dois indicadores que derivam do volume? Primeiro, o OBV, que foi criado pelo Joseph Grenville na década de 60, ele simplesmente pega o saldo do volume e soma se o dia foi de alta, né? E diminui se o dia foi de queda. Ou seja, absolutamente simples, e ele gera então esse indicador aqui que muitos traders observam como ferramenta de divergências e como um indicador líder, né? Ou seja, aquilo que o indicador faz tende a antecipar o movimento do preço, tá? Já o acumulação e distribuição ele tem uma pequena diferença. Ele leva em consideração a amplitude do dia. Então ele pondera, sim, o saldo do volume, mas pela amplitude do dia, ou seja, se o dia foi um dia muito de corpo pequeno, a validade da que se teve volume ou não importa, né? Já para o ABV só importa se foi positivo ou negativo. Para o indicador do Larry Williams, ele é muito mais coerente, né? Por quê? Porque ele dá mais peso para aqueles dias que tem barras grandes e menos peso para o volume naqueles dias de barras pequenas, tá? E por que eu estou comparando os dois indicadores aqui? Porque no momento nós temos tanto a acumulação e distribuição como o OBV, né, com uma linha de tendência de alta aí facilmente traçável, né, bem fácil de identificar. Qual é a diferença aqui, né? A diferença é que o OBV já perdeu a linha de tendência, enquanto o acumulação e distribuição ainda não, está testando a linha de tendência agora, né? Vejam que a linha de tendência do preço está bem longe, né? Se a gente for fazer o mesmo estudo, correto? Muito bem, muitos diriam o seguinte, bom, se o OBV perdeu a linha de tendência é porque o Ibovespa vai desabar, vai cair, vai inclusive perder a sua linha de tendência que está lá embaixo. Pois bem, qual que é o problema, pessoal, do OBV, além desse problema conceitual que eu acabei de trazer para vocês? O problema é que o OBV ele falha demais. Quer ver como ele falha demais? Pois olha só. Muito bem, então vejam aqui o OBV. Ó. O que aconteceu aqui com o OBV, pessoal? O OBV rompeu o topo histórico. E o Ibovespa? Longe de romper o topo histórico, ou seja, ele deu um sinal falso. Aqui, o que o OBV fez aqui? Rompeu o topo histórico. E o Ibovespa? Longe do topo histórico. Aqui, já tinha rompido o topo histórico também. E o Ibovespa? Sinalizando que o mercado romperia o topo histórico. E não foi o que o preço fez, certo? Aqui de fato nós tivemos, ó, o indicador rompeu antes e o preço foi romper o topo histórico alguns dias depois, né? Perfeito, tá? Ou seja, o OBV ele tem uma tendência, né, a dar sinais muito falsos. Aqui, outro exemplo, ó. O mercado rompeu o topo anterior, sinalizando que esse topo no preço seria rompido, e que nada, né? O mercado demorou, foi regredir para muito tempo depois, de fato, e romper, né? Então, eu particularmente não gosto do OBV. O OBV é o rei, na minha visão, de dar sinais falsos, tá? Quer dizer que o Bovespa não pode cair? Bom, isso é outro assunto. Fato é, o OBV, ele dá inúmeros falsos sinais de antecipação. Muitos falsos. É só voltem o gráfico, não acreditem no que eu estou falando, voltem o gráfico aí que vocês vão ver. Vejam o acumulação e distribuição por sua vez. Né? O acumulação de distribuição ele tende a acompanhar o preço, então ele vai dar sinais de antecipação de rompimento, né? Muito raramente. E quando isso acontece, aí sim tende a ser um sinal importante, tá? Então vale a pena vocês dedicar um tempo aqui estudando tanto a acumulação e distribuição quanto o OBV, e eu tenho plena convicção de quem estudar os dois vai optar por
trabalhar com acumulação e distribuição. Detalhe, tá? Eu não uso isso aqui para operar, para tomar risco, né? Estou trazendo aqui uma informação que pode ser útil, porque você que está me vendo aí, me ouvindo, melhor dizendo, pode se interessar por esse tipo de visão. Beleza? Vamos falar do Ibov então? Então estamos chegando aí no final do mês, né? O Ibovespa em outubro com uma queda de 2,8%, nada do mercado montar o tal do fundo, né? Foi um mês bastante complexo, correto? E o mercado segue aqui renovando as mínimas, né? Vejo que a mínima desse mês foi abaixo da anterior, a de setembro foi abaixo da mínima de agosto abaixo da mínima de julho, correto? E percebam o seguinte, né? Depois de 4 meses de alta, o mercado marca seu topo e corrige por 4 meses, né? A gente já está no terceiro mês de correção aqui após o 4º mês de alta, né? E, mais uma vez, né? A gente tende, pessoal, historicamente falando, no último trimestre a movimentações altistas, tá? Não é comum o mercado cair no final do ano. E aqui eu trago o nosso histórico, né? Óbvio que eu estou considerando aqui o mês de outubro como já encerrado, não encerrou ainda, temos mais um pregão, mais 2 na realidade, né? Dia 30 e 31. E vejam que interessante, né? A gente teve entre aspas, padrão aqui meio raro de acontecer, né? Que é o que, ó, que é o que? Mês de alta, julho, queda, alta, queda, né? Ou seja, o fato do preço estar intercalando ali, né, mês a mês, não é comum acontecer, tá? Agora, o que eu acho interessante? O seguinte, se a gente pega de 95 para cá, certo? Os meses em que outubro foi negativo, a gente tem 95, 97, 2000, 2004, 2005, 2008, 2012, 2019, 2020 e 2021. Esses foram os anos em que outubro foi de queda, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 outubros foram de queda nos últimos 27 anos, né? Exatamente, nos últimos 27 anos. Muito bem. Agora, quando outubro foi de queda, nesses 9 anos que outubro foi de queda, olha o que aconteceu em novembro. O que aconteceu aqui em 95? Alta. O que aconteceu em 97? Alta. O que aconteceu em 2000? Queda, ou seja, outubro caiu, novembro também caiu. 2004, novembro foi de alta. 2005, novembro foi de alta. 2008, caiu outubro, caiu novembro, né? 2012, caiu outubro, subiu novembro. Caiu outubro em 2020, subiu novembro. Caiu outubro em 2021, caiu novembro. Ou seja, nos 9 anos em que outubro caiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 deles, né? 6 desses anos que outubro caiu, novembro foi de alta. Ou seja, em termos de probabilidade, em termos de histórico, de ciclo, quando outubro é de queda, novembro tende a ser de alta. Pelo menos foi isso que aconteceu no passado. Certo? Então aqui um pequeno resumo aí da história. Obviamente que eu selecionei só de 95 para cá para considerar. Não faz sentido pegar dados antigos aí a 94 por conta da moeda, né? Que era diferente, tá? E o fato é que no limite, pessoal, o pessoal tá pintando o final do mundo, mas no limite o mercado tá lateral. Esse aqui é o gráfico mensal do Ibovespa, né? O mercado tá lateral no limite desde 2019, tá bom? Teve aquela queda aguda em 2020, teve a recuperação, mas olha só, o preço agora tá a mesma coisa que 2019, tá? Então, eu não vejo essa coisa de fim de mundo que tem muita gente pintando aí, né? No mensal, o mercado no limite tem tendência de alta, tá acima das médias, né? Ou seja, ele está corrigindo após ter testado a zona de resistência. Se o mercado montar um fundo aqui no mensal, a coisa começa a ficar interessante. Então, tá tudo dentro do esquadro, vamos dizer assim. Se a gente vai para o gráfico semanal, o mercado está numa zona ruim, né, que é entre a média móvel de 50 semanas e a média móvel de 20 semanas. É a pior região para o preço estar entre essas duas médias. E essa semana, o mercado até subiu essa semana, né, foi 0,13, mas foi uma barra de dúvida ali, né? Um doji, uma barra completamente de dúvida, né? Sequer o mercado chegou na abertura da semana passada. E mais uma vez, mercado de lado,
tá? Se a gente vai para o gráfico diário, o que nós temos aqui no Ibovespa? Aí sim, talvez o prazo que está mais limpo aí a movimentação do Ibovespa, especialmente se a gente olha de uma forma mais objetiva, né? Colocando aqui as médias, né? Média móvel de 20, Play apontando para baixo, média móvel de 50 também apontando para baixo. Então, dentro da ótica que eu ensino no método Vlad Swing Trade, nós temos uma tendência forte de baixa no Ibovespa no gráfico diário, tá? Isso é uma avaliação objetiva, tá? Porque, é claro, se eu quiser colocar leitura de figuras, aí, meu amigo, o que nós temos aqui? A gente tem um caminhão de coisa, né? A gente tem aqueles 319 mil alargamentos, né, que a gente já traçou, não vou comentar especificamente cada um deles, tá? E o mercado numa zona de suporte muito forte, né, que é uma zona de suporte dado pelos gaps ocultos do semanal e mensal que já foram fechados, né? O mercado fechou aqui no dia 6 de outubro, tá? E, cara, o cenário tá complicado, tá complexo, tá bem complexo, porque pelas médias o cenário fica mais limpo, né? Que as duas apontam para baixo. Mas se eu uno aqui os últimos dois fundos, ó, o que nós temos? Eu tenho um fundo acima do fundo anterior, ou seja, é uma tendência indefinida, né? A gente não tem uma tendência tecnicamente definida, tá? Do ponto de vista de análise técnica clássica, né? Então, é basicamente isso, né? A gente tem uma região de resistência ali no 115.500, que é justamente a máxima de sexta-feira, tá? E o mercado está numa zona de suporte bem forte, que vai ali do 113 até o 111.800. Se o mercado perder esse suporte, né, aí a gente poderia projetar lá a região do 108, que eu expliquei no vídeo passado por que essa região aqui do 108 é um objetivo forte aí para o Ibov, tá certo? Então, é basicamente isso que eu trago para vocês no dia de hoje. Hoje é praticamente meu último dia líquido aqui na Alemanha, né? Estou em Berlim, passei o mês todo aqui, né? Olhei muito pouco o mercado, o que foi ótimo, né? Olha que interessante, né? Porque eu viajei no dia 26 de setembro, foi aqui, ó, nesse dia que eu viajei. Cara, o mercado subiu, caiu, e cara, tá no limite, tá ali o que, ó, nem 1% abaixo do fechamento lá do dia 26, de setembro. Foi aqui, né, 26 de setembro, 0,80% abaixo. O mercado ficou completamente de lado, só dando calor, né? Aquela coisa. Se eu tivesse fazendo vídeo diário aqui nesse período, cara, era comentar vento, comentar ruído, né? O mercado só ficou aqui dentro de ruído, tá? Sexta-feira, sim, o mercado deixou uma barra vendedora, mas dentro dessa bagunça toda, né, cara? A gente não tem uma tendência definida por análise técnica clássica, isso é muito claro, tá? Aí que entra a validade das médias, né? As médias, elas ajudam a tirar toda essa nebulosidade, né, da interpretação subjetiva do mercado, tá? Então eu volto essa semana para o Brasil, né, e espero aí na semana, sem ser nessa semana, na outra, estar de volta à minha rotina, tá? Sexta-feira eu vou participar de um podcast com o pessoal do BTG, o pessoal me convidou para participar no podcast lá, já que eu vou estar em São Paulo, né? E essa semana agora tem feriado, né? Tem a semana do dia 2 de novembro, né? E é quase que eu esqueço, pessoal. Quase que eu esqueço. Dos 49 do segundo tempo, eu preciso avisar vocês que eu farei uma Black Friday, tá? Que na realidade não é uma Black Friday, a gente vai antecipar o nosso a Black Friday, né? A gente vai antecipar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Eu vou fazer um evento no dia 6 de novembro, tá? E você precisa se cadastrar aqui para ser avisado desse evento que eu vou fazer. E nesse evento, obviamente, a gente vai oferecer ali os nossos treinamentos premium a um valor absolutamente fora da curva, tá bom? Então, inscreva-se aqui nessa lista para você ser avisado e participar do evento do dia 6 de novembro, tá bom? Essa aqui é a nossa Black Friday, que na realidade a gente vai antecipar. Ela vai ser no dia 6 de novembro, o link está aqui na descrição, tá? Do YouTube. Fechado, turma? Então, dessa maneira eu encerro o nosso vídeo de domingo e a gente se vê aí nos próximos dias. Um forte abraço, até mais, boa semana a todos.